discípulos depois perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Irmãos, a fé, Hebreus 11 tem uma definição perfeita do que é fé. Primeiro, a fé não é nossa, a fé vem de Deus, né? A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Tem uma versão que fala assim: o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Nós não precisamos ver um amuleto, alguma coisa pregada na parede, um retrato, uma estátua para ter fé. Tem gente que anda com um amuletinho no bolso, um pé de coelho, um crucifixo, alguma coisa assim, mas não. Aí você não está representando a fé que a palavra de Deus fala. É o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é imaterial, a fé é espiritual. Primeiro que ela não é nem sua, ela vem de Deus. É uma bênção que é adquirida. Lembra de Apocalipse 1:3? Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, bem-aventurado aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. São 3 verbos, aquele que lê, quer dizer, ler é o primeiro verbo, ouvir o segundo verbo e guardar o terceiro verbo. 3 mandamentos, 3 ordens. Ler, porque se adquire o conhecimento lendo. É quando a gente lê a palavra que a gente adquire o conhecimento, a informação da palavra. Quando a gente ouve, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, as coisas de Deus, louvores, e guardar, o que é muito importante, porque não adianta só você ler, não adianta só você ouvir, se você não guardar e não viver a fé. Mas aqui, meus irmãos, Jesus deixa muito claro uma situação de fé, que fala que a tradução aqui não está uma tradução certa não, tá? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, aqui no original, no grego, é ros, é semelhante, é como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda pode passar pelo fogo, ele pode ser pisado, pisoteado até que ele não quebra, ele não estraga, e rapidamente, quando ele é colocado na terra, ele floresce e vira uma hortaliça muito grande. Então isso é que Jesus quis dizer, que a fé não pode se abalar com o fogo, não pode se abalar em ser pisoteado. Nós precisamos guardar a nossa fé. É um grão pequeno, sim, mas o principal dessa orientação do Senhor é que a sua fé, ela não pode se abalar, nem pelo fogo e nem pelo pisoteio do mundo. E aí sim, com essa fé, você vai fazer aquilo que Jesus fez e até mais coisas ainda. Lembra que o próprio Jesus falou sobre isso? Fareis coisas ainda maiores do que eu fiz. Mas se tiver fé, fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. É pela fé que nós esperamos a volta de Jesus. Nossa geração é uma geração privilegiada, porque vai viver este grande momento da volta de Jesus. Nós temos a certeza. Por quê? Porque todos os acontecimentos, todos os sinais estão voltados para esse momento. É um momento em que as profecias se cumpriram e apontam para uma eminente volta de Jesus, para que possamos viver um milênio, os 1000 anos. Isaías fala nesse milênio, Apocalipse fala, é um milênio de paz, de tranquilidade, de amor. Isaías fala inclusive que o lobo pastará com o cordeiro. É o plano original de Deus, onde todos os animais eram herbívoros. Você pode olhar em Gênesis que fala sobre isso. Gênesis 1, aliás, Gênesis 3. Todos os animais eram herbívoros.
Por isso é que eles entraram na arca, né? E o maior lá, o leão, não comeu o lobo, porque o leão também era herbívoro. Esse era o plano original de Deus. E esse plano vai voltar a ser executado no milênio. Né? Um milênio de paz. Era o que Deus queria para o homem. Né? A tranquilidade e a paz do jardim do Éden. Mas o homem não foi capaz. E agora, na Jerusalém celestial, nós vamos ter a mesma oportunidade por 1000 anos. E nesses 1000 anos vamos viver a plenitude do amor de Deus, sem corrupção, sem nada que possa nos afastar e nos abalar. Mas depois Satanás será solto por um breve tempo e depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Para nós, os recursos existem, a fé. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e como um grão de mostarda, semelhante a um grão de mostarda, nós vamos suportar essa bênção. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé. Tenha fé como um grão de mostarda, semelhante ao grão de mostarda.